Graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor, saber que Ele nos vê, saber que Ele nos ouve, saber que Ele nos abençoa. Amém? Eu orando, pedindo ao Senhor então a mensagem para hoje. Deus colocou no meu coração uma mensagem muito prática, para a nossa vida prática. Porque a nossa vida cristã ela tem que ser prática. O que a gente recebe de ensinamento, de conhecimento do Senhor tem que ser aplicado no nosso dia a dia. E eu não sei se você sabe que junho é conhecido como o mês do meio ambiente. Você já deve ter visto notícias que há muitos anos, o mundo para alguns dias para tratar da semana do meio ambiente, para falar sobre o cuidado da Terra e do planeta. E muitas vezes a gente pensa que isso é um assunto distante de nós, né? É um assunto para ativista, é um assunto para militante, é um assunto para quem é dessa área do meio ambiente. Mas, na verdade, em primeiro lugar, tem que ser um assunto para quem é filho de Deus. Para quem entende que tudo foi criado pelas mãos desse Deus Criador que nós adoramos. E eu quero trazer algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo me trouxe. Se você puder abrir a sua Bíblia, aí no primeiro livro. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis capítulo 1. Vou ler alguns versículos. Gênesis capítulo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Agora vai lá no versículo 11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíficas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Diga comigo, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Eu fiquei pensando num título para essa mensagem, e até compartilhei lá o post, Voltemos ao princípio. Nesse princípio, se nós olharmos para esse princípio de todas as coisas, tem algumas verdades que o Senhor quer nos fazer lembrar. Antes, eu queria fazer uma introdução. Somos uma geração privilegiada, com tecnologia, com internet, com roupas agora tecnológicas, tem tecido que aquece, tem tecido que ajuda a não transpirar tanto, sapatos ortopédicos, olha quanta coisa a nossa geração pode usufruir. Mas também é a geração que mais tem contemplado a devastação, a degradação, a destruição, você pode usar qualquer palavra que você quiser, sinônimo, da criação do planeta. Eu trouxe algumas estatísticas muito recentes, dessa semana, inclusive. O número de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas aumentou 5 vezes nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso é um dado da ONU. Esses desastres naturais mataram mais de 2 milhões de pessoas, e a maioria em países em desenvolvimento. Uma declaração da ONU também recente pediu que
pudéssemos deter o que ele chamou de espiral de autodestruição que a humanidade enfrenta. Entre 350 e 500 catástrofes de média e alta magnitude ocorreram a cada ano nas últimas décadas. Você já pensou? A cada ano, o planeta está enfrentando de 350 a 500 catástrofes de grau médio e grau alto. Também recente, agora, essa semana, o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, depois de 8 anos sem divulgar nenhuma informação, atualizou a lista de espécies em extinção. Foram listadas 3.209 espécies ameaçadas na flora brasileira. E na fauna, 1.249 espécies ameaçadas de extinção. E eu comentei com o irmão Oswaldo hoje de manhã que eu fiquei triste de ler que o peixe pintado está nessa lista, ameaçado. E foi um peixe que eu aprendi a comer com meu pai, muito gostoso, por sinal, de água doce, né? Olha um outro dado alarmante. Mais de 500 mil de pessoas no mundo vivem em condições de fome. Um aumento superior a 500% desde 2016. Desde 2016, aumentou 500% o número de pessoas com fome. Você sabia que 70% do planeta é água? Sabia, né? Amanda está estudando, né? Na escola, com certeza. Mas apenas 0,5% de toda essa água é potável. E que a poluição e a degradação têm aumentado a cada ano. A ONU declarou que até 2025, cerca de 1 bilhão e 800 pessoas viverão sem água potável. Mais de 1 bilhão de pessoas não terão água para beber. Uma última informação relacionada ao meio ambiente é a questão do aquecimento global. Também dados da ONU mostrou que 2021, o ano passado, né, foi o 7º ano consecutivo em que a temperatura global ficou acima de 1 grau. E eles acreditam que logo, logo, isso vai aumentar para 1,5, pelo menos até 2026. O que esse aquecimento traz? Alterações no clima, catástrofes. Nós estamos olhando para um planeta, uma terra que está agonizando e que está doente. Nós estamos olhando para o meio ambiente ao nosso redor, que está sofrendo com o consumismo. É um consumismo desenfreado que produz lixo de forma alarmante. Vocês já devem ter visto desenho, filme que mostra que vai chegar uma hora que não vai ter lugar para a gente ficar na Terra, de tanto lixo. E aí já tem empresa fazendo as viagens espaciais, né? Achando que a Terra não dá mais jeito, não. Melhor procurar outro planeta aí. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso para nós? O que você tem a ver com isso? Eu quero destacar, então, algumas verdades. A primeira delas é que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós declaramos aqui ser o Rei, esse Deus que a gente busca descanso, esse Deus em que nós depositamos a nossa fé, é o Criador de todas as coisas. O texto, quando diz no princípio, havia um caos, no princípio havia uma desordem, havia um vazio. E há quem diga que a gente corre o risco de voltar a essa desordem, a esse caos, diante do que a gente está fazendo com a nossa casa, com o nosso planeta. Mas aqui, no princípio, essa palavra no hebraico remonta a um tempo desconhecido, antes de todas as coisas virem à existência. E nós cremos que esse Deus, que é
simplesmente ele existe e por isso ele pôde criar todas as coisas. Ele é não só o Criador, mas ele é dono de todas as coisas. A Bíblia diz em Isaías 41:4, quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, e continuarei sendo até mesmo os últimos. Quem fez tudo isso? O nosso Deus. Nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças. Nós precisamos pregar sobre isso. Nós precisamos dizer que há um Deus que criou todas as coisas com amor, com propósito, com alegria. E o que Ele criou, a Bíblia diz que é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Era bom o que Ele fez. E agora nem parece tão bom assim, né? O verbo criar aqui também é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. É o verbo para dizer de uma criação divina, de uma criação que trouxe à existência coisas que olhos não viram, ouvidos nunca tinham ouvido falar. A criação é obra das mãos desse Deus poderoso. Jeremias 51:15 diz, mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Mas a obra da criação não é só do Deus Pai, é da Trindade Santa. Quem estava lá? O Espírito Santo. Vocês leram lá, o Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, pairava sobre as águas. E a Bíblia também diz em Colossenses capítulo 1, de 13 a 17, que Jesus também estava lá. João fala que ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus que se encarnou e veio. Colossenses diz então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aleluia. A Trindade Santa estava lá criando todas as coisas. E a Bíblia diz que quando Ele nos criou como parte de toda a sua criação, depois de ter criado todo esse ambiente lindo, você consegue imaginar? Não dá, né? Parece que a nossa cabeça assim não consegue nem imaginar. Porque tem tantas coisas lindas nesse mundo. E Deus criando ali, houve luz, e houve dia, e houve noite, e o firmamento, e as águas, e nas águas se encheu de peixes e de animais, e sobre a terra se encheu de relva, se encheu de árvores frutíferas. E quando Ele criou todo esse ambiente lindo, maravilhoso, iluminado, colorido, cheio de beleza e de esplendor, que revela a sua glória, que revela a sua majestade, que revela o seu caráter. Então Ele coloca eu e você lá. Ele cria o ser humano, Ele cria a humanidade. Mas nós sabemos que o pecado daquele primeiro homem e daquela mulher trouxe erva daninha. O Kim uma vez perguntou para mim, eu acho que barata não foi criado por Deus, não. Eu também acho que não. Acho que barata veio da mesma ordem das ervas daninhas. Aí não era para ter, viu? Mas o pecado permitiu que barata viesse. Ele falou, formiga, mamãe, formiga tem propósito, né? Formiga tem um jeitinho ali que foi Deus que fez, mas barata... Depois do pecado, a terra se corrompeu, a terra recebeu uma maldição, a terra começou a nos trazer dificuldades,
E aí você, para plantar, tem que ir lá e cavar, e limpar a terra, e tirar a pedra, e tirar a erva daninha, e aquilo cresce de novo. Mas, queridos, Jesus veio para restaurar todas as coisas. Jesus veio para converger nele todas as coisas. Deus não quer só restaurar o ser humano, Deus quer restaurar toda a sua criação. A Bíblia começa nos dizendo que no princípio Deus criou todas as coisas e termina no Apocalipse dizendo que Deus vai renovar terra e céus. Ele fará não um outro planeta para nós, mas Ele renovará essa terra. Uma nova terra restaurada por causa de Cristo Jesus, por causa de nós. Mas será que nós vamos somente olhar para esse tempo futuro e esperar que Jesus restaure e não vamos fazer nada agora? Será que nós vamos simplesmente olhar para essa degradação e não vamos fazer nada? Como você se sentiu ao ouvir essas estatísticas? Se isso não incomodar você, se isso não trouxer um pesar no seu coração, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque se nós declaramos amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que amar a sua criação. Nós temos que amar a natureza que Ele nos deu. Nós temos que cuidar de tudo aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Nós vamos ver isso. Deus criou a partir do nada. Criou pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Pela sua palavra Ele converteu o caos em ordem. Pela sua palavra Ele fez separação entre o céu e a terra. Pela sua palavra Ele fez separação entre dia e noite. Pela sua palavra Ele fez nascer todo tipo de espécie frutífera. Pela sua palavra Ele trouxe à existência todo ser vivo no mar e na terra. Pela sua palavra tudo foi criado. A sua palavra continua sendo a mesma. A palavra de Deus continua tendo o mesmo poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Nós precisamos crer que o mesmo poder do princípio, por isso que voltemos ao princípio, para conhecer esse Deus de poder e de amor, para entender que esse Deus criou todas as coisas, e entender também que pelo poder da sua palavra, Ele transforma qualquer caos em ordem. Como é que Deus pode fazer isso? Através da igreja. Através de nós. Se nós usarmos o poder da palavra de Deus para informar, conscientizar, para ensinar, para orar e para agir em favor da nossa natureza, do nosso mundo, queridos, coisas grandes podem acontecer. Coisas maiores podem acontecer. O método de Deus de trazer à existência o que não existe é a sua palavra. Há um poder delegado à igreja. Jesus diz, eu vos dou poder. E vocês orarão, e vocês colocarão as mãos sobre os enfermos. Há um poder para vocês na oração, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Isso é o poder da palavra de Deus que nos foi entregue. O mesmo poder quando Deus disse, haja luz, é nos dado através da sua palavra, através daquilo que Cristo nos ensinou. Em outras palavras, quando Deus abriu a sua boca, o mundo veio a existir. Você veio a existir. Deus não é um Deus mudo. Nosso Deus é um Deus que continua falando. Nosso Deus é um Deus que continua profetizando.
A Bíblia diz que ele falou no passado através dos seus profetas. Ele falou através de Cristo Jesus. E ele continua falando através das Escrituras. E nesta noite eu creio, ele continua falando para nós, que nós precisamos rever o nosso posicionamento em relação à criação de Deus. A criação de Deus mostra a sua grandeza. O Salmo 8 diz assim, versos 3 a 5, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Deus nos colocou, nos coroou com honra. Aqui o texto diz um pouco abaixo das divindades, dos seres celestiais, mas acima de todos os outros seres vivos. Nos coroou, nos colocou como coroa da criação, nos colocou essa honra, nos entregou a honra de cuidarmos, porque quando o texto diz domine sobre todas as espécies, não é um domínio de exploração, mas é um domínio de posição. A natureza, a criação de Deus mostra a sua grandeza, mas mostra também a nossa responsabilidade. Mostra também qual é o nosso lugar. Mostra o domínio de Deus, como o Salmo 19, 1 e 2, que diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Mostra o domínio de Deus, mas mostra o nosso compromisso com essa criação. Deus se revela como um Deus bom, cheio de bondade, e que só cria coisas boas. Então, se por acaso você não se sente tão bom, não se sente tão capaz, ou se de repente você anda reclamando da vida que você está levando, isso não é culpa de Deus. O que Deus fez é bom, tudo que Ele fez é bom, era muito bom. Quando Ele expressou muito bom após nos criar, era como se Deus estivesse dizendo, tudo ficou bom, agora ficou melhor ainda, porque tem alguém, a minha imagem e semelhança, para cuidar de tudo isso, para zelar por tudo isso, para amar tudo isso, para contemplar tudo isso, para admirar tudo isso. Olha como pessoa, a gente não fica chateado se de repente você faz alguma coisa e ninguém nota. Capricha lá no visual, né? E ninguém nota que você está com o cabelo arrumado. Faz lá uma comida especial, ninguém elogia. A gente não fica, às vezes, chateado com coisas assim? Imagino Deus como esse pai olhando. Nossa, ficou tudo muito bom. Mas quando ele viu o ser humano, ele diz, agora ficou melhor ainda. Ficou muito bom. Porque ele vai desfrutar disso. Ele vai cuidar disso, ele vai admirar, ele vai amar tudo isso. E a gente ama uma florzinha, a gente ama um cachorrinho, a gente ama um gatinho. A Patrícia tem 3, né? 2. 2. Mas se deixasse, tinha 3, né? O Isaac quis levar uma. Não cabe. Eu já tive peixinho, passarinho, tartaruga, coelhinho. Gente, como a gente admira as coisas que Deus faz. Mas hoje eu quero fazer o que o Espírito Santo fez comigo, trazer à memória a necessidade que nós temos de contemplar, de admirar, de louvar a Deus pelo que Ele é, mas de tomar a nossa posição de domínio e de responsabilidade. Deus é quem sustenta a sua criação.
Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que sustenta todas as coisas é a palavra poderosa de Deus. O que pode nos sustentar é a palavra poderosa de Deus. O que pode sustentar você é a palavra poderosa de Deus. Nós não podemos ser, como Tiago escreve, ouvintes somente, não praticantes, porque seríamos negligentes com a palavra de Deus. A ideia de sustentação aqui é carregar, é dar esse suporte, é preservar, é fazer com que todas as coisas sigam o seu propósito determinado. É Deus agindo através da sua palavra para que todas as coisas fiquem no lugar devido. E Jó vai dizer coisas lindas a respeito da criação de Deus. Jó diz assim: quem pode compreender? Quem pode entender a grandeza dessa criação? Se as águas do mar não invadem a terra. Você pode até dizer, agora está invadindo, né, com o tsunami, por causa do que nós estamos fazendo com a terra. Os astronautas estão indo lá para o espaço e estão vendo que a terra é redonda. E os 70% de água não fica voando no espaço. Você já parou para pensar como é grandioso, que tem coisas que a gente não compreende? O homem criou o foguete, o avião, que coisa tremenda. Como é que pode aquela coisa tão pesada, de toneladas, ficar flutuando no ar? Por causa do que Deus fez, a lei da física, da gravidade. Tudo é sustentado por Ele. Deus é esse Criador que criou tudo do nada, mas que do nada fez coisas lindas e maravilhosas e entregou aos nossos cuidados. Paulo afirma em Colossenses que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Se nós não entendemos a nossa posição no cuidado da terra, nós não entendemos que Deus também fez a criação para Ele. E quando nós cuidamos, nós estamos cuidando para Ele, mais do que para nós. Nós estamos obedecendo um mandamento do Senhor de cuidar, de cultivar o jardim que Ele nos deu. Jó, no capítulo 12, de 7 a 10, diz assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora a mão do Senhor que fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Gente, que coisa tremenda, que poesia. Se você não entende, pergunta aos animais. Pergunta às aves do céu, pergunta à terra e ela vai contar para você. Pergunte aos peixes do mar e deixe que eles informem. Se não é o Senhor que dá fôlego a toda criatura, se não é o Senhor que fez todas as coisas, se não é o Senhor que sustenta todas as coisas. Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós podemos reconhecer Deus nas coisas criadas. Nós podemos reconhecer esse Deus maravilhoso na sua criatura. Nós podemos reconhecer os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua beleza, a sua majestade, em tudo que Ele criou. E Paulo está dizendo, não tem desculpa para você não se atentar a isso. Não tem desculpa para você dizer que não sabia disso.
eu anotei aqui também uma poesia do Martinho Lutero, um teólogo reformador. Ele fez uma poesia se colocando nessa posição de alguém que tem uma preocupação. É só um trecho. Por isso, permite que os frutos sejam abençoados, que cresçam para a nossa saúde e bem-estar. Cuida para que não abusemos deles, colocando a vida em perigo, ou provocando injustiça, voracidade ou malandragem, pois daí resultam falta de moderação, adultério, briga, assassinato, guerra e muitas outras desgraças. Muito antes, concede-nos a graça, para que usemos todas as dádivas em favor da melhoria de nossa vida, para que os frutos mantenham nossa saúde e para que nós os usemos de maneira responsável diante de Ti. A poesia é muito maior, se você depois pesquisar ou quiser encontrá-la. Mas ele faz uma oração dizendo: Senhor, não permita que a gente seja irresponsável. Porque quando o fruto falta, né, quando não tiver nada a terra produzir, vai acontecer o quê? Guerras. Vai acontecer assassinato. Vai acontecer aquilo que a gente vê aí na TV, pessoas estão roubando porque às vezes não tem o que comer. Um povo destruindo outro povo porque quer a água, porque quer a pedra preciosa, porque quer a terra. Quanta irresponsabilidade do ser humano e quanta voracidade do ser humano para tentar pegar aquilo que a terra produz, aquilo que a terra dá. Você pode até dizer, eu não tenho nada com isso, né? Não sou eu que estou fazendo a guerra, eu também nunca roubei. Talvez, né, a goiaba lá da casa do vizinho, né? Eu fui uma vez pegar uma frutinha chamada gabiroba. Alguém conhece? Faz tempo, hein? Mas a gente ia, eu, meus irmãos, os vizinhos, a gente ia num lugar lá para pegar gabiroba. Queridos, mesmo que você nunca tenha feito nada nesse nível, ainda assim é nossa responsabilidade. Eu quero partir para a conclusão mostrando para você que a primeira missão que Deus nos deu, então, foi de cuidar desse jardim. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Lá antes da fundação do mundo, quando nós estávamos sendo criados, gerados, quando nós éramos ainda um sonho, um projeto de Deus, Deus já planejou para nós as boas obras. A primeira missão que Deus dá ao ser humano é quando Ele diz, para cultivar, lavrar, guardar, que é o mesmo que proteger e vigiar o jardim da sua criação. Gênesis 2:15. O ser humano é como um jardineiro de Deus. Alguém aqui gosta de jardim? Gosta? Só as mulheres? Os homens não gostam de jardim, né? Mas foi para Adão que Deus falou, hein? Vai cuidar, Adão, vai cultivar, vai plantar. Não é como a gíria diz, tudo de mão beijada? Pensa, Adão estava lá, ganhou o paraíso pronto, tudo lindo, maravilhoso, perfeito, não tinha erva daninha, não tinha barata, não tinha nada dessas coisas, tudo perfeito. Mas se ele quisesse comer, era para plantar, era para semear. Se ele quisesse manter aquilo organizado, aquilo vivo, aquilo frutificando, era para ele trabalhar. Deus falou, você vai pegar isso aí, vai cultivar, você vai guardar, você vai proteger, você vai vigiar. Adão, tudo isso é teu, mas você precisa ter a responsabilidade de cuidar de tudo isso. Você é o jardineiro. Você é quem eu estou confiando toda a minha criação. Não era uma vida ociosa, né? Onde ele ia ficar esperando alguém trazer a uva para ele. Não. Em outras palavras,
é dado a ele, desde o início, a missão de cuidar da criação de Deus, de cuidar da natureza de Deus. Nós precisamos ter uma consciência cristã, ecológica, da nossa missão. Muitas vezes, como igreja, nós estamos preocupados em salvar almas, né? Em pregar o evangelho para trazer vidas para Jesus, e isso é primordial, porque nós não queremos que ninguém vá para o inferno. Mas esquecemos dessa missão, esquecemos dessa responsabilidade. E existem muitas pregações, muitas igrejas, às vezes, inclusive, deturpando esses conceitos. Pregando que, por exemplo, como vai ter o apocalipse mesmo, para que cuidar se vai destruir tudo? Mas não vai destruir tudo, gente. Esses filmes apocalípticos aí, pode até ser que um dia aconteça da gente passar por situações difíceis por conta do aquecimento global, por conta da falta de água. Mas a promessa, a esperança de Deus para nós é que Ele vai fazer nova terra e novos céus. Quando a gente estuda acerca da nova terra e do novo céu, a gente entende que não vai ter divisão, não vai ter mais essa separação. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e vai reinar, e vai colocar a sua igreja para reinar com Ele. A Bíblia diz que nós vamos ganhar corpos celestiais. Nós não vamos ser uma alminha flutuando nas nuvens. Nós vamos receber corpos celestiais para reinar com Jesus nessa nova terra e nesse novo céu. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ter uma consciência ecológica. Ou como alguns teólogos estão trazendo, ecoteologia. Nós precisamos recuperar essa consciência de que o jardim foi confiado a nós, de que a criação de Deus foi confiada a nós. O que estamos fazendo? Uma pesquisa feita pela Ideia Big Data descobriu que 85% das pessoas entrevistadas consideram que destruir a natureza é um pecado contra Deus. Olha que interessante. Você acha que é um pecado contra Deus? Você acha que destruir a natureza é um pecado contra Deus? Há uma outra teologia, há uma outra pregação que é feita por aí, da prosperidade, onde o foco é ter e não ser. E quanto mais tem, mais precisa ter. Mas só que para ter e ter mais, você precisa explorar mais. Você precisa consumir mais. Eu creio que nessa consciência ética cristã que nós precisamos ter a respeito da criação de Deus, nós precisamos refletir e frear o consumismo. Nós precisamos voltar a uma vida simples, porque nós somos chamados mordomos de Deus e temos a obrigação de cuidar daquilo que Ele confiou a nós. Se nós queremos um mundo diferente, nós precisamos ser diferente. Não pode ser só discurso quando a gente fala qual é o mundo que eu estou deixando para os meus netos, para os meus bisnetos, para as próximas gerações. Que mundo vai ser? Queridos, a pandemia nos despertou para essa consciência ecológica. Vocês viram notícias de que porque o ser humano subiu das ruas, os animais voltaram? Os rios voltaram a ter peixes? O oxigênio, o ar ficou limpo. Então, quem é que está degradando a terra? Quem é que está prejudicando a vida? Somos nós, os seres humanos. Somos nós. Não pense que o que você faz é um grão de areia no oceano. Mas se você fizer um pouquinho, você fizer um pouquinho, você fizer um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, ao nosso redor, a vida vai estar melhor. Eu quero terminar contando um conto que eu ouvi de uma professora. O conto do vestido azul. Eu vou tentar contar. Você conhece? Vou tentar contar tudo. Se eu esquecer alguma parte, você me fala.
que eu não escrevi, mas falei, eu vou lembrar. A menina foi para a escola com um vestido muito pobre, muito sujo, muito rasgado. Uma menina tão linda e tão inteligente. Então alguém se preocupa que ela está com aquele vestido e dá um vestido lindo para ela. E aí ela veste aquele vestido lindo. E a mãe olha, os pais olham e falam, meu Deus, essa menina é tão linda, com esse vestido tão lindo, ela precisa ter um cabelo agora tão lindo. Ela precisa ir agora perfumada para a escola. E alguém olha e fala, essa menina com vestido tão lindo, com cabelo tão lindo, tão inteligente, tão perfumada, ela não pode morar numa casa assim tão velha, tão suja. Vamos arrumar essa casa. Então eles pintam a casa. Então eles plantam um jardim. Alguém passa e fala, mas essa casa tão linda, com um jardim tão lindo, não pode ser uma casa isolada no meio dessa rua? Essa rua também precisa ficar tão bonita quanto essa casa. Tá certo? É assim? Então a rua toda é modificada. Então vem o prefeito, as autoridades e diz, nossa, mas que rua tão linda. Vamos melhorar o bairro, porque não pode ficar só nessa rua. O bairro também tem que ser lindo, florido. E assim toda a cidade é melhorada. Por causa de um único vestido. Por causa de um único olhar. Por causa de uma única ação. Uma cidade inteira foi mudada. Esse conto tem que nos inspirar. Porque nós somos mordomos de Deus. Nós somos aqueles que Deus confiou a nós, a sua criação. Nós somos aqueles que Deus sonhou e quando Ele criou tudo, Ele disse, agora ficou muito bom. Porque um jardim tão bonito não pode ficar assim sem ninguém. Um jardim tão lindo, tão florido, precisa ter alguém para admirar. Precisa ter alguém para contemplar, precisa ter alguém para cuidar. Então Deus coloca o homem lá. E quando Deus olha para o homem, Ele também diz, mas um homem sozinho, com toda essa beleza, com tantos animais, com tanta coisa para fazer, não é bom que o homem esteja só. Vamos colocar uma esposa para ele. E agora, queridos? Vamos continuar escrevendo essa história? Vamos mudar pelo menos a nossa realidade? Eu quero colocar um desafio até para a nossa igreja. Eu sei que essa igreja tinha um projeto, né? Um projeto social, uma ONG, para trabalhar com reciclagem de lixo, alguma coisa assim, né? Quem sabe nós, como igreja, podemos criar alguma coisa aqui. Podemos criar uma campanha de conscientização no bairro. Quem sabe nós podemos ser essa igreja que as pessoas vão passar e falar, olha que igreja tão linda, tão florida. Olha que igreja tão linda, tão alegre. Essa igreja não pode ficar sozinha. Vamos mudar a rua. Vamos mudar o bairro. Quem sabe nós podemos conscientizar do cuidado com as nascentes das águas. Quem sabe nós podemos conscientizar com o cuidado da terra, dos animais. Quem sabe nós podemos colocar esperança no coração das pessoas, que elas não precisam ir para Marte, que elas não precisam ir para Júpiter, porque o que Deus fez, lindo, maravilhoso, está aqui. Vamos orar por isso? Coloque-se em pé. Fala com o papai. Se ele despertou algo no seu coração nesta noite. Talvez ele desperte você para orar como Martinho Lutero. Senhor, dá-nos antes de tudo a graça, para que o alimento nos traga saúde, para que não nos falte. Quem sabe ele pode despertar você como essa pessoa que doou um lindo vestido azul para uma menininha. E toda a vida dela foi mudada. Quem sabe Deus desperte você a começar um novo projeto, uma nova campanha, lá nas suas redes sociais. Falar desse Deus Criador que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Que criou você e confiou em você toda a sua criação. E que promete
num futuro bem breve, voltar e restaurar todas as coisas. Nós não podemos nos permanecer naquela condição do pecado, da desobediência e da queda. Nós não podemos nos conformar com aquela posição onde tudo foi degradado, onde tudo está sendo destruído. Mas agora, como novas criaturas que somos, em Cristo Jesus, somos feitos novas criaturas. Então a nossa vida é nova, a nossa posição é nova, o nosso agir é novo, o nosso olhar é novo, o nosso cuidado com a criação de Deus tem que ser novo, o nosso relacionamento com Deus é novo, o nosso relacionamento com Cristo é novo. Oh, papai, possamos te descobrir na natureza, porque era ali naquele ambiente que Adão tinha intimidade com Deus. Precisamos voltar a esses momentos de contemplação como salmista, que ao contemplar a natureza te adorava. Papai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos transforma, que nos exorta, mas também nos motiva, que nos ensina, que nos faz, Senhor, andar para frente, que nos impulsiona a sermos pessoas melhores, a sermos filhos melhores, homens e mulheres melhores, a sermos pais melhores, a sermos cidadãos melhores. Obrigada pela Tua palavra, porque ela alimenta a nossa fé e nos desperta, Senhor, a uma nova consciência, a uma nova ética cristã de contemplar o nosso planeta, nosso mundo, papai. Não como um discurso apenas ativista, mas como quem conhece o Criador, como alguém que sabe que o Senhor fez por amor, como alguém que quer obedecer os Teus mandamentos, como alguém que quer agradar o Seu coração, papai. Deus, trabalha em nós, Senhor, a começar em nós, em cada um de nós, em cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Também quero orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão se recuperando, por aqueles que estão abatidos de alma ou de corpo, por aqueles que estão sofrendo por alguma dificuldade ou alguma necessidade. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor leve a Tua palavra viva e produza cura e produza renovação. Eu quero orar, Senhor, pelas autoridades do nosso país, pelas autoridades do nosso mundo, que durante esse mês estão falando acerca, Senhor, da nossa terra. Pai, desperta homens e mulheres com ideias e com projetos de preservação, Senhor, freando o consumismo, freando a degradação, papai, freando uma exploração irresponsável. Oh, papai, eu quero orar, Senhor, pelas milhares de pessoas que nesse momento estão sofrendo com as guerras, com a fome, pessoas que estão famintas, pessoas que estão sedentas de alimento físico e de alimento espiritual, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor levante mesmo missionários, que o Senhor levante assistencialistas, levante pessoas com coração contrito, cheio de misericórdia, Pai, com amor pelo próximo, para ajudar essas pessoas que estão carentes. Agora no inverno, Senhor, quantos estão sofrendo pelas ruas, sem comida, sem um cobertor. Isso também faz parte da Tua criação, do cuidado com a Tua criação, Pai. Desperta a Tua igreja, papai. Não apenas a Castelo Branco, mas desperta a Tua igreja no Brasil, Senhor, para esse tema. Desperta o nosso pensar, o nosso olhar, Senhor, para aquilo que o Senhor fez. Possamos clamar, Senhor, por um avivamento.
sobre a nossa terra. Em nome de Jesus. Que haja um compromisso das autoridades que serão eleitas. Um compromisso, Senhor, de preservação, de cuidado. Oh, Papai, de melhorar a nossa própria vida. O cuidado que Adão tinha que ter ali era para melhorar o seu próprio ambiente, era prover o seu próprio sustento. Oh Deus, e muitas vezes nós vemos que muitas pessoas não têm nem como se prover, Pai, do mínimo. Que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar também, Senhor. Oh, Papai. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão fazendo a Tua obra nesses lugares difíceis. Sustenta, Senhor. Sustenta com a Tua mão poderosa. Haja o sustento e a provisão, Senhor, na vida desses homens e mulheres que abriram mão de si mesmos para se doar aos outros, Pai. Os missionários lá na África, Senhor, os missionários lá na Síria, os missionários lá na Ucrânia, sustenta com o poder da Tua palavra poderosa, Pai. E sustenta os meus irmãos que aqui estão nessa semana, que seja uma semana abençoada, vitoriosa, que nós possamos, Senhor, fazer o uso consciente da palavra que o Senhor nos entrega com poder, profetizando a Tua bênção por onde nós formos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande, eterno amor de Deus, amor que amou lá desde o princípio, que a graça salvadora do Cristo que veio, manifestou, provou esse amor, e que há de nos restaurar hoje e no tempo vindouro, em todas as coisas. E que o consolo do Espírito Santo, a força, a intercessão do Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, seja uma realidade nos nossos corações, hoje e para sempre, com essa igreja, com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Você crê? Diz amém.